A paz do Senhor, amados irmãos, nós estamos juntos mais uma vez nesta noite de quarta-feira para adorar ao nome do Senhor Jesus, bendizer por tudo que Ele tem feito e por tudo o que Ele é. E eu quero te convidar juntamente comigo nesta hora a curvar a cabeça e fechar os olhos e juntos nós orarmos ao Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade que nos fora concedida pelo Espírito Santo, na condução do Espírito Santo. E te peço que o seu nome seja louvado, o seu nome seja adorado e que nada chegue a tocar na sua realeza, na sua glória, para que assim possamos receber tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. E eu te peço que você, no início desta reunião, compartilhe o link, também deixe já o seu like, para gerar cada vez mais engajamento e assim nós podemos alcançar um número maior de pessoas com a palavra de Deus, louvores que edificam a igreja e glorificam aquele que é digno de merecer, de receber honra, glória e louvor. E agora, vamos adorar ao Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cura, restaura, Mestre, Salvador, ama, perdoa, nome como teu não há. Redime, liberta da morte, ressurgiu Cristo, Cristo, nome como teu não há. Tu és o Cristo, és o Rei dos Reis, és o Rei dos Reis. Cura, restaura, Mestre, Salvador, ama, perdoa, nome como teu não há. Redime, liberta da morte, ressurgiu Cristo, nome como teu não há. Tu és o Cristo, a morte venceu, tu és a glória, reinas com poder, em tuas mãos está o poder para salvar. Tu és o Cristo. Sim, outro tão grande não há, outro tão forte não há, não há ninguém que se compare a Cristo. Tudo tu podes fazer, pois teu é todo o poder. Não há ninguém que se compare, não há quem se compare a Cristo. Não há quem se compare a Cristo. Tu és o Cristo, a morte venceu, tu és a glória, reinas com poder, em tuas mãos está o poder para salvar. Tu és o Cristo.
forte não há ninguém que se compare a Cristo. Tudo tu podes fazer, pois teu é todo poder. Não há ninguém que se compare, não há quem se compare a Cristo. Oh, oh, oh. Tu és o Cristo. Oh, 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 oh. Tu és o Cristo. Oh, 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 oh. Tu és o Cristo. Oh, 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 oh. Graças por Jesus, Pai, pelo preço que pagou, levou minha tristeza e dor, tudo em amor, tua graça me alcançou. Graças pelo amor, pela cruz que suportou, lavou-me no seu sangue, me resgatou e me deu a salvação. Chico é o Cordeiro que ressuscitou. Levou minha tristeza e dor, tudo em amor, tua graça me alcançou. Eu te dou graças pelo amor, graças pela cruz que suportou, lavou-me no seu sangue.
digno, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Recebe toda a honra e toda a glória, pois Tu és merecedor. Aleluia. Meus amados irmãos, nós vamos continuar adorando o nosso Deus, bendizendo o seu santo nome, nesta hora, neste instante, por meio dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E gostaria de subdividir esta breve reflexão em 2 pontos. O primeiro é por quê e o segundo é como. Primeiro ponto, por que ofertarmos e dizimarmos? Somos um corpo em Cristo que juntamente coopera, mutuamente assiste, para que todos possam exercer os seus dons, os seus talentos, as suas atividades, para que assim a mensagem do Evangelho alcance todos os povos e todas as nações. Precisamos da sua ajuda para continuar realizando aquilo que o Senhor nos confiou. E queremos contar contigo, contar com a sua vida, contar com a sua generosidade. E como você pode fazer isso? É muito simples. Você está vendo aqui algumas opções de transferência bancária, também por meio de depósitos, para nos auxiliar durante este período, durante esse tempo, da forma mais confortável para você, mais acessível a você. Então, te pedimos que você continue nos ajudando, continue nos abençoando, para que em todas as coisas nós possamos juntamente adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. E peço que Deus continue te abençoando, prosperando a sua vida, enchendo os seus celeiros e transbordando os seus cestos, que você possa desfrutar da paz que excede todo entendimento, que procede do bom e poderoso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos agora para a palavra do Senhor, a meditação desta noite, a reflexão deste nosso culto de louvor e adoração a Deus. E eu peço que você abra sua Bíblia no texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós faremos a leitura do verso 28 até o verso 37. E a Bíblia nos diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, ou primogênito, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Este é o texto desta maravilhosa carta, também conhecida como o Evangelho segundo escreveu Paulo, carta de Paulo aos Romanos. E o tema da nossa reflexão desta noite é os passos até a conquista. E, por um instante, numa palavra introdutória, eu gostaria de refletir contigo acerca do resultado esperado para uma vida de intensa espiritualidade. Quando nós nos dedicamos à oração, nos dedicamos à santidade, nos dedicamos a uma vida comum ao cristianismo, uma vida obediente às normas e aos princípios de Deus, uma vida que olha para as disciplinas espirituais, olha para a lei de Deus e nela encontra satisfação, prazer e alegria. Como nós podemos, ou o que nós podemos esperar
de uma vida como esta, é muito provável que a nossa expectativa esteja pautada em uma solução bastante confortável para o portador destas ideias ou destas práticas. Obviamente, nós esperamos que aquele que age conforme os princípios estabelecidos pela Bíblia desfrute de uma vida suave, tranquila, confortável, sem nenhum tipo de tempestade ou de problemas. Qual o resultado esperado na verdadeira espiritualidade? Ou o que esperar, o que desejar quando nos relacionamos com Deus? A verdadeira espiritualidade não consiste em sensações agradáveis. Antes, a espiritualidade real gera conquistas reais. O que esperar, portanto, da verdadeira espiritualidade? Conquistas reais, mudanças concretas e reais. Olhemos com atenção para o movimento da verdadeira espiritualidade. Olha só, começa com um relacionamento que gera intimidade, que por sua vez essa intimidade gera santidade, e a santidade gera autoridade, e a autoridade abre as portas para as conquistas. Os passos, o processo da verdadeira espiritualidade, uma vez mais: relacionamento gera intimidade, intimidade gera santidade, santidade gera autoridade, e a autoridade abre as portas para as conquistas. E nestes versos que lemos, Paulo apresenta exatamente estes passos, ponto a ponto. No primeiro, relacionamento. É muito nítido o desejo divino de se relacionar com a sua criação. Desde o Éden, desde o momento oportuno da criação, quando Deus dá forma com as suas próprias mãos, assim está descrito em Gênesis 2, e com o seu próprio fôlego concede vida ao ser que estava ali inerte, ele abre o espaço para que o homem olhe para si, contemple a si. Deus, portanto, revela a sua face, abre o espaço para que o ser humano entre em intimidade com ele. Nós podemos observar, portanto, o nítido desejo de Deus em relacionar-se com toda a criação. O relacionamento proposto e desejado por Deus, obviamente, se difere dos relacionamentos homogêneos que temos aqui, nos relacionamentos horizontais que temos, pois se trata de uma diferença essencial, que Deus faz questão de manter clara. Como exemplo, nós podemos observar o diálogo entre Deus e Jó, no momento de maior angústia da sua vida. E não estou falando dos momentos de dor, mas sim no momento de dúvida, o questionamento diante de Deus. Pois no momento de dor, Jó persiste em meio à fé. Quando ele está restabelecido, uma dúvida sincera toma o seu coração e ele chega diante de Deus e pergunta: por que eu sofri? Me dê uma satisfação. Jó tenta relacionar-se com Deus num plano homogêneo, horizontal, de igual para igual. Nesta hora, Deus estabelece clara distinção e dá ordem a Jó: cinja-te da tua humanidade, ou seja, se vista do que apenas você é, pó. E como pó, como homem, apenas como homem, me responda: quem foi que criou todas as coisas? As dezenas de perguntas que se seguem a esta chegam até o coração de Jó e fazem ele entender, e nos fazem entender, que o relacionamento proposto por Deus não é um relacionamento de igual para igual, é um relacionamento do eterno para com a criação. Portanto, este relacionamento que gera intimidade deve ser tomado, nutrido, gerado no meio de temor ao nome do Senhor. Não é de qualquer forma que nos apresentamos diante dele, não é de qualquer jeito que nos achegamos diante dele, é com reverência ao eterno Deus, reconhecendo quem ele é e tudo o que ele tem feito em nós e através de nós. Este relacionamento, verdadeiro relacionamento, gera intimidade. A intimidade descrita aqui nos versos 28 até o verso 30. Vamos reler, onde a Bíblia nos diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. A intimidade descrita pela Escritura tem a ver com toda a nossa identidade sendo exposta. Portanto, nos tornamos conhecidos por Deus e conhecemos a Deus. Este é o processo descrito nestes versos que acabamos de ler. Quando somos chamados por Deus, há também a justificação, há a glorificação. Nós conhecemos a Deus e a cada passo que nós damos em direção ao coração de Deus, Ele vai nos transformando de glória em glória, como está escrito em 1 Coríntios, quando Paulo afirma que ao olharmos para Jesus, a glória de Cristo nos transforma de acordo com a sua imagem, de acordo com a sua vontade. O relacionamento que consiste em conhecer a Deus e reconhecer quem Ele é e quem nós somos, abre espaço para a intimidade, para que nós sejamos conhecidos aos nossos próprios olhos. Se desvende, se desminta, se desfaça todas as nossas falácias e invenções a nosso próprio respeito, todas as alucinações que temos acerca de quem somos. Quando nos deparamos diante de Cristo, todas elas são desfeitas, e resta apenas um coração, que em sinceridade alcança misericórdia da parte do Senhor. Por isso, a intimidade com Deus é ser totalmente despido da humanidade diante daquele que é bondoso. Intimidade gerada no meio da tribulação nos leva a conhecer a Deus mais profundamente. Uma vez mais, citamos o texto de Jó, agora no capítulo 42, já no final da sua trajetória de sofrimento e conquista, quando ele afirma: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu caminho com Ele. Mesmo em meio à dor, eu pude contemplar a boa mão do Salvador. Ele me resgatou, Ele me chamou e me fez conhecê-lo. Em Filipenses capítulo 3, Paulo fala sobre o grande valor da vida, e não tem nada a ver com as conquistas horizontais, terrenas e passageiras. Ele olha para tudo que ele conquistou, olha para tudo que ele resolveu fazer, todas as conquistas pessoais, e considera-as como esterco, quando são comparadas com a revelação de Deus, com a intimidade de Deus por meio de Cristo Jesus. Que saibamos, portanto, escolher o que é eterno diante do que é passageiro. Que saibamos, portanto, tomar apreço por aquilo que Deus tem nos mostrado. Que saibamos reconhecer a face de Deus em meio às tribulações e assim conhecê-lo, pois conhecer a Deus é a vida eterna. Quando nós olhamos para o terceiro ponto, essa intimidade que gera santidade, recorremos, obviamente, ao texto base para a nossa reflexão, a partir do verso 31, que diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E a Bíblia responde: é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Não existe quem. Por quê? Porque foi Cristo Jesus que morreu e mais, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Neste instante nós observamos que a vida de intimidade, de reconhecimento de quem Deus é, de quem somos diante de Deus, abre espaço para a real santidade, pois não está pautada naquilo que nós podemos gerar, opiniões que nós podemos formar a nosso próprio respeito. Não é um baita media training, não é nenhum tipo de elaboração social a respeito do que nós somos. É o próprio Deus falando a nosso respeito, é o próprio Deus nos apresentando diante do povo, diante da sociedade. É Ele quem nos justifica. A santidade real é proposta justamente por um Deus santo, absolutamente santo. Por isso nós observamos neste trecho, Paulo apresentando uma distinção daquilo que é comum, daquilo que é ordinário, daquilo que é natural.
A santidade nos diferencia ante a ótica de Deus. É Deus quem olha e define: este é santo e este não é. É mediante a ação do Espírito Santo que Ele nos forma santos, segundo a sua vontade. E a santidade resulta em mortificação da própria carnalidade. E por isso gera autoridade. A santidade tem como resultado prático fazer morrer os desejos da carne. E é isto que gera para a igreja a autoridade. Sobre a autoridade, recentemente, ministrando na igreja sede, no culto de ensino, nós falamos sobre onde está a autoridade da igreja. E a conclusão é que a autoridade da igreja reside nas Escrituras. Se tirar as Escrituras, a igreja perde tudo aquilo que a distingue, tudo aquilo que a eleva, tudo aquilo que a consolida na posição que Deus colocou. Se nós tirarmos a palavra de Deus, não resta absolutamente mais nada. E para consolidar este conceito, citamos um exemplo. Imagine você, e curiosamente, depois de citar esse exemplo, eu vivi esta experiência. Imagine você indo para a sua casa, no seu carro, e um oficial da lei, um policial militar, numa blitz, pede para que você pare o carro e apresente os documentos. Observe que um direito constitucional, o direito de ir e vir, temporariamente é interrompido. E o policial se apresenta e pede para que você pare. Portanto, ele sinaliza, verbaliza e te direciona. Pare, me passe os documentos, uma checagem de rotina. Documentos em dia, tudo em ordem. Ele vai se despedir dizendo: disponha da polícia militar. E você toma o seu carro e vai seguindo a sua casa. Mais algumas ruas à frente, um bêbado faz exatamente a mesma coisa. Levanta a mão e manda você parar e diz: parada em nome da lei. A pergunta que fica é: você parou para o primeiro, parará para o segundo? É óbvio que não. Não existe autoridade sobre a vida daquele homem. Quem foi que o instituiu? Quem foi que concedeu a ele algum tipo de autoridade para me fazer privar do meu direito de ir e vir? Ele não possui autoridade, portanto, não respeito, não paro, não saio do meu caminho. A autoridade que a igreja possui está diretamente voltada à palavra, e quanto mais consumimos a palavra, mais somos consumidos pela palavra, vivemos em santidade. Este penúltimo passo, antes da conquista, é fundamental. E aqui, infelizmente, muitos de nós escorregamos. Quando o pecado nos rouba a autoridade, é como um puxão de tapete. Estávamos firmes, tranquilos, aguardando tão somente a conquista. E aí, escorregamos, caímos. A autoridade nos é roubada pela prática do pecado. A autoridade é um direito adquirido, como diz Zacarias, não por força ou por poder, mas pelo Espírito do Senhor. E é interessante observar que a concessão de poder à vida da igreja, quando Deus ama a sua igreja e concede a ela poder e autoridade, ela é mediada e é mediante a ação do Espírito Santo, não por causa das nossas obras. Isso é tão nítido no texto de João, capítulo 4, quando a mulher chega diante de Jesus no poço e ela pergunta: onde que verdadeiramente se adora a Deus? É aqui neste monte ou no templo? E Jesus responde: está chegando o momento já é chegado, em que o Pai procurará os verdadeiros adoradores que o adorem no Espírito da verdade, em espírito e em verdade. Não existe mais um local, um momento exclusivo e definitivo para adoração. Tanto que nós estamos aqui, você está aí, e estamos juntos adorando a Deus em espírito e em verdade. Baseado na autoridade que procede do Espírito Santo, nós estamos em autoridade, adorando ao nome do Senhor Jesus, em santidade, bendizendo aquele que é, que era e sempre será Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os senhores,
que de eternidade a eternidade é o grande Deus, e Ele confiou a nós, Ele nos deu esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Portanto, temos autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para pegarem animais mortíferos e não morrermos, como está escrito em Marcos capítulo 16. Ele nos concedeu esse direito, esta autoridade, que só pode ser usurpada, roubada, pela prática da imoralidade, pela prática do pecado. Guarde a autoridade. Este penúltimo passo é fundamental para as conquistas que Deus te convocou a viver. Portanto, entenda, o relacionamento que gera intimidade, a intimidade que gera a santidade que abre as portas para a autoridade, que nos enche de autoridade, nos levará à conquista. Esta conquista, quando nós observamos aqui o texto de Romanos, capítulo 8, no verso 37, a Bíblia nos afirma: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Observando a conquista que Deus propõe e lembrando da nota introdutória dessa reflexão, onde entendemos que o resultado da vida de verdadeira espiritualidade em nada tem a ver com conforto. Paulo, antes de falar sobre este ápice da vida espiritual, em que somos mais do que vencedores, naquele que nos chamou, daquele que nos amou, quando Paulo nos apresenta este resultado, este ápice, ele abre as portas para este grande pronunciamento, falando sobre dor, acusações, dias difíceis, mas isto não rouba a esperança daqueles que creem em Cristo. Nem mesmo a morte há de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A conquista que Deus tem para nós, ela é vivenciada em meio ao corpo de Cristo. Não existe conquista que proceda de Deus, não existe vitória que proceda de Deus que seja meramente individualista, um ganho pessoal, egoísta. Deus nos dá para que a partir de nós Ele alcance um grande número de pessoas. Observe o milagre feito através de Abraão e Sara, um casal estéril, chamado para caminhar com Deus. E este casal foi chamado para que, por eles e através deles, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Deus tem estas conquistas para nós, muito mais elevadas do que ganhos pessoais, do que ganhos passageiros, do que conquistas individuais. Deus nos chamou para que através de nós, Ele se mostre para um grande número de pessoas, a começar do nosso lar, no relacionamento com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os parentes mais próximos, os parentes mais distantes, também com os nossos vizinhos. Deus nos chamou para conquistas sociais, coletivas, comunitárias, que nos levem a adorar a Deus por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. Esta é a conquista para o corpo que vem de Deus e que glorifica a Deus. E assim, chegamos à nossa conclusão, quando observamos que o relacionamento gera intimidade, intimidade gera santidade, santidade nos enche de autoridade, e esta autoridade nos leva a vencer. Quem é que pode, contra uma igreja que conhece passo a passo para a conquista verdadeira em Deus? E por isso, peço que você responda quando a Bíblia nos perguntar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada que possa impedir o agir e o mover de Deus em você e através de você. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, e que você seja uma bênção neste e em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus amados irmãos, estamos caminhando para o encerramento de mais uma reunião, mas não se esqueça, neste próximo domingo, teremos às 9h30 da manhã, 9h30 da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical. E desejamos ter você aqui juntamente conosco. Às 10h30 teremos a nossa primeira Santa Ceia. E não se esqueça de fazer a sua inscrição
para este evento, para este culto, pois nós precisamos cuidar da lotação máxima aqui da nossa casa. E às 17 horas, também, passível de inscrição, teremos a nossa segunda reunião de Santa Ceia e queremos contar com a sua vida, com a sua participação. Espero que você esteja bem, os seus familiares estejam em paz e com saúde, e assim nós possamos desfrutar da presença do bom e eterno Deus. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por este dia, por esta reunião, por esta condição que o Senhor tem nos concedido, tem nos dado, o seu favor sobre nós, e nos conceda uma noite de descanso, em paz, juntamente com os nossos entes queridos, e nos dê amanhã um dia produtivo, nos conceda amanhã um dia em sua presença, cheio de relacionamento contigo, intimidade verdadeira, santidade, que nos concede autoridade e que nos leve à conquista. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo sejam sobre todos vós. Vamos dizer juntos, a paz do Senhor. Desejo saúde aos irmãos e vamos declarar bem forte, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Até domingo, se Deus quiser.